nosso tema são as relações interpessoais na escola, uma análise sobre o comportamento assertivo, não assertivo e agressivo do professor. Nosso grupo é composto por Cristina Miranda, Fabiana Navas, Marta Oliveira, Patrícia Messina e Rosana Cunha. Esse trabalho foi elaborado na disciplina de Psicologia da Educação como prática como componente curricular. Como introdução, nós temos que o indivíduo precisa de interações para o seu desenvolvimento e aprendizagem. Visto que a escola é um ambiente rico em relações, ela nos permite uma melhor observação sobre os comportamentos dos participantes. Assim, os nossos referenciais como pais e professores orientam nossas interações. Como referencial teórico, nós temos que Albert e Emmons afirmam que os comportamentos adotados em relações interpessoais podem ser agrupados em 3 grupos: assertivo, agressivo e não assertivo. O comportamento assertivo acontece quando o participante da interação expressa-se sem culpas ou agressividade, respeitando o outro. Aqui nós temos um exemplo de um comportamento assertivo. Já o não assertivo ocorre quando o participante sofre por querer agir diferente de forma assertiva, mas não consegue, gerando medo e frustração. O comportamento agressivo, então, ocorre quando o participante atinge seus objetivos às custas do outro e frequentemente arrepende-se depois. Aqui nós temos um exemplo de um emissor sendo agressivo, né? Gerando um comportamento até mesmo não assertivo, com medo e frustração. Portanto, nosso objetivo geral é analisar os 3 tipos de comportamento do professor em uma escola de línguas e comparar, destacando o que se mostra mais eficiente nas interações professor-aluno em momentos de tensão em sala de aula. Enquanto objetivos específicos, nós temos investigar se há predominância de alguns desses comportamentos entre os professores e se isso realmente afetaria o ensino e a aprendizagem. Também temos que confirmar as vantagens do comportamento assertivo do professor. Quanto às justificativas, as consequências dos impactos das relações interpessoais e de um ambiente saudável na aprendizagem, já também os alunos melhor preparados para se fazerem respeitar sem agredir o outro, e a autoavaliação do professor, visando estreitar o comportamento professor-aluno. Metodologia. A pesquisa foi de cunho qualitativo, sendo os participantes 7 professores de inglês de uma escola de idiomas na região de Florianópolis. E o instrumento foi aplicado a um questionário com 5 perguntas, sendo 3 listas com opções fechadas e abertas e 2 abertas. Nós temos um exemplo aqui do questionário, a primeira parte, e eu vou ler para vocês a primeira pergunta, que consiste em uma situação em sala de aula de tensão. O aluno costuma corrigir os erros dos próprios colegas em sala de aula, apresentando um comportamento autoritário em relação aos outros. Enquanto professor, o que você faz? A. Não fala nada. B. Chama a atenção do aluno. C. Conversa com este aluno no final da aula, pedindo para que respeite os colegas. E D. Outro. Depois, no final dessa situação, o professor teria que comentar a sua resposta, justificar o porquê da sua escolha. Temos a segunda parte do questionário com as questões abertas. E, bom, quanto aos procedimentos, nós entramos em contato com o professor da escola e aplicamos o questionário individualmente. Resultados, a Marta vai comentar. Então, tem um questionário em mãos. Nós, no primeiro momento, fizemos uma análise da ocorrência dos 3 comportamentos e nas perguntas mistas primeiro e fizemos uma discussão sobre esses 3 comportamentos só nessas perguntas. As perguntas mistas são
ler para vocês antes. Então, primeiramente, vocês podem analisar o gráfico que nós fizemos de todas as perguntas mistas. Aqui, vocês podem ver 73% dos professores entrevistados, que eram 7 professores, né, eles foram assertivos, eles escreveram respostas assertivas, ou optaram por respostas assertivas. 23% foram agressivos, esses 23% eram 5 das respostas, os 73% eram 16 das respostas. E 4%, que era um participante, ele foi não assertivo. Nas respostas agressivas, a gente percebeu que a maioria falou em relação a reagir ao comportamento do aluno na hora, em frente aos demais. Essas foram 5 das respostas, tá, gente? Foram todos. Então, reagiu, chamou a atenção do aluno em frente aos outros colegas, né? E na não assertiva foi em relação a não se importar com os atrasos do aluno. O único participante que foi não assertivo, ele colocou isso, que ele não se preocupa com os atrasos do aluno, porém ele fica atento às pautas e ao desempenho desse aluno. Então, como o foco aqui é o comportamento assertivo e foi a maioria encontrada, nós percebemos que usando esse comportamento, os professores eles exprimiram o uso do conteúdo, eles, né, tentam encontrar o conteúdo apropriado para falar com o aluno e a escolha da melhor hora para falar, que seria após a aula, né, depois só em particular. E a preocupação em evitar a exposição e constrangimento desse aluno frente aos demais. Esses são os assertivos, que foram 16 respostas. Aqui são algumas respostas extraídas do questionário que foram assertivas, então. Conversa com este aluno no final da aula, pedindo para que respeite os colegas. Procura conversar com este aluno em um momento fora da aula. Ou eu peço para o aluno ficar depois da aula e explico a importância de ser pontual. Então aí vem a preocupação de falar depois, falar em particular com o aluno para não expor. Vamos à pergunta subjetiva 1, então, que eram 2 perguntas subjetivas, né? Analisando sua realidade em sala de aula, em algumas situações semelhantes aos exemplos acima, que são as 3 situações mistas, qual foi a atitude tomada que trouxe melhor resultado e foi mais eficiente? Pelo gráfico vocês podem ver essa área, a coluna azul, né? Foi, então, a maioria dos professores foi assertivo. 6 professores foram assertivos e só um foi agressivo. Ele colocou que ele foi firme com o aluno em determinado momento, mas depois tudo ficou bem, mas ele não explicou o resultado que isso teve. Então, até aqui, tanto nas situações quanto nessa primeira pergunta subjetiva, a maioria das respostas foram assertivas, como vocês viram, embora alguns dos professores utilizassem, vez ou outra, umas técnicas, comportamentos não assertivos ou agressivos, que foram poucos, mas aconteceram, o que não deixou de afetar na assertividade do professor. Né? Eles demonstraram bastante comportamento assertivo. E também demonstraram as atitudes que funcionariam melhor, porém, assim, a gente viu que às vezes os comportamentos se misturam. Eles, um deles falou, reajo na hora, mas depois converso com o aluno em particular. Misturou. A pergunta subjetiva 2, então, alguma vez você já teve alguma reação em sala de aula e depois se arrependeu? Qual foi a reação e seu resultado? Aqui, então, os professores demonstraram arrependimento depois do comportamento. Vocês podem ver que a parte vermelha do gráfico é de comportamento não assertivo. Então, a maioria foi não assertiva, 4 professores foram não assertivos e 3 foram agressivos e depois se arrependeram disso. Alguns exemplos tirados do questionário, então, do não assertivo. Deixei a escolha das atividades nas mãos dos alunos, que acabou diminuindo meu controle sobre a aula. E fiquei sem reação na hora e não expressei nada, só tentei mudar de assunto.
vocês podem ver pela a expressão do cachorrinho ali, como é que a pessoa fica registrada, né? Foi possível também identificar comportamentos agressivos por meio de punição e né, de professores, até com exemplos que foram carrascos ou linha dura. Alguns exemplos desse comportamento agressivo, então, não iria mais corrigir aqueles exercícios e que os mesmos seriam os da prova. Perdi a paciência com uma turma que não se esforçava a estudar e me excedia no sermão. Bem agressivo. Então, com isso, nossas considerações finais são que os participantes eles entendem o papel de educador, de referencial, guia, né, orientador, e nós confirmamos a nossa hipótese, que era o nosso objetivo, de que o comportamento assertivo é predominante em sala de aula e que ele melhora, sim, as relações interpessoais de professor e aluno. Então é isso, pessoal, nossas referências. E muito obrigada.